E quando o Senhor começou a falar comigo, eu era muito pequeno, eu não vou contar o meu testemunho todo, eu vou me prender mais o que Deus está fazendo agora, mas desde pequenininho, o Senhor já falava comigo. Quando não falava comigo, falava com os meus pais, e eu chegava nos lugares e já diziam que eu ia ser pastor, e eu não queria saber de pastoreio, eu queria saber de cantar. Meu negócio era cantar, e não... Acho que pastorear para mim era algo muito difícil. E eu vim de uma igreja que os diáconos, a gente tinha medo dos diáconos. Né, Cássia? A Cássia, ela foi adolescente comigo. O pai dela que colocou o apelido em mim de espalha-brasa. Já sabe por quê, né? E aqui entrou no louvor, né? Entrou no nosso louvor espalha-brasa por esse lugar de maneira inconsciente. Mas já era uma outra brasa, que na outra igreja eu espalhava outra brasa. De bagunça mesmo. Mas quando eu olhava para os diáconos da igreja, a gente tinha medo. A gente achava aquele povo chato que quava no nosso pé. E eu olhava para os presbíteros e via aquele povo emburrado, sério. E não quero isso, não quero. Ministério para mim, não. Eu quero saber de cantar, eu quero saber de fazer outras coisas, né? Então, eu não almejava ser diácono. Quando eu cheguei aqui na igreja, quando alguém falou que eu ia ser diácono, que chegou no meu ouvido, eu falei logo com meu pai, eu não quero ser diácono, eu não tenho chamado meu pai e falou assim, aceita todo o cargo que for sendo colocado, porque é um degrau para você crescendo cada dia. E eu acho que ele me mostrou ainda um versículo na Bíblia, dizendo que o diácono era a melhor função na casa de Deus. Então eu aceitei aquilo e comecei a entender o ministério de uma maneira diferente. Mas, irmãos, desde pequeno, sempre o Senhor falou que eu ia para as nações, mas eu sempre sonhei com as nações. Eu vim entender depois que esses sonhos eram os pensamentos de Deus, depois que eu ouvi Deus começar a falar, porque eu andava nas ruas já me imaginando andando. Eu lembro hoje, eu tinha 15 anos de idade, o dia estava bem escuro, e eu disse assim, está igual na Inglaterra. Um dia eu vou para a Inglaterra, porque lá o tempo assim é bom. Eu gosto de frio sem chuva. E lá é assim. Então eu ficava me imaginando, né, com 15 anos de idade, morando em nova cidade, sem condições para nada, mas o meu pensamento já ia muito longe. Quando falava de Israel, meu pensamento ia muito longe. E hoje eu lembrava uma coisa, né? Lembrou uma coisa na segunda-feira, que enquanto eles viviam na rua o dia todo brincando, eu ficava no piano lá em casa estudando canto, e os vizinhos me chamando de maluco. Que eu ficava, vai o maluco, e a Cássia, né, que morou também lá com a gente, e vai o maluco e só quer saber de cantar. E eu dizia que eu ia cantar ópera, que eu ia sair pelo mundo cantando ópera. Mas o Senhor mudou esse negócio na minha vida, porque eu comecei a me voltar para as coisas de Deus. Nessa época eu fazia Seminário Batista do Sul, e chegou um período, acho que em junho mais ou menos, eu disse para Deus, Senhor, até agora eu fiz tudo o que eu quis. Daqui para frente eu quero que o Senhor reja a minha vida, eu não quero mais me meter na minha vida. Chega, eu só faço besteira. Nesse dia, eu vim na consagração quarta-feira pela manhã, e foi a primeira vez com 23 anos que Deus falou comigo aqui, porque o Senhor já tinha falado comigo através do pastor Jadiel lá em Jardim Santo Antônio, quando eu tinha 12 anos de idade, que Deus havia falado que ia me usar, que ia para eu poder ler a palavra, estudar a palavra com 12 anos de idade. Então aqui, quando eu vim aqui, o pastor Jadiel disse, você disse alguma coisa para Deus que Deus se agradou, Ele vai renovar a aliança com você, mas vai ter uma mudança na sua vida, você vai sair, você vai ter que voltar e recomeçar tudo de novo. Vai ser difícil, você vai entrar num deserto difícil, mas depois Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Meus pais tiveram que vir para Guadalupe, nós morávamos em Nilópolis, nessa época eu morava em Mesquita, porque eu era ministro de música de uma igreja, e meus irmãos viviam aprontando alguma coisa, e aprontaram uma coisa lá em Nilópolis, que eles tiveram que vir para cá, eles nessa época não eram cristãos, então meus pais tiveram que vir aqui para o bloco 19. E eu, como estudava na Tijuca, de vez em quando eu ficava aqui na minha mãe.
E na quarta-feira eu comecei propositalmente, vinha para ficar na consagração. Eu já saía à noite de lá e ficava aqui. E aí Deus começou a falar comigo que tinha uma obra na minha vida, que ia me levar às nações. Começou o desenrolar. Depois de uma consagração, quando foi em quando eu fiz 24 anos, eu tive um grande problema na igreja onde eu trabalhava. Lá eu caí em pecado e não confessei pecado. Estourou uma bomba na igreja, foi uma coisa terrível. Eu saí muito humilhado daquela igreja. E foi nesse momento que eu vim entrando aqui na igreja. Nesse momento de desilusão, de tristeza. E eu ficava no cantinho, como foi encenado aqui no domingo, eu ficava no cantinho, eu ficava quietinho lá, eu não queria mais saber de cantar. E aí nessa época eu fazia faculdade de canto e estava me preparando para uma prova no Teatro Municipal. Então eu achava que aquilo era a solução para a minha vida. Eu vou passar para o Teatro Municipal, eu vou ser honrado e todo mundo que falou de mim vai ter que fechar a boca porque eu vou ser um cantor de ópera, tal. Mas só que eu já tinha dito para Deus para Ele tomar o controle da minha vida. E me levaram para uma das pessoas que estavam na banca me ouvir antes. E o cara me ouviu e gostou. E falou, você vai cantar que música? Eu vou cantar essa música. Meio que eu era uma carta marcada. Mas um dia antes, Deus usou a Aurelice, uma profeta, que ela tem problemas mentais. E quando ela entra em estado de loucura, ela tem que ser levada para o hospício em camisa de força. E ela já esteve aqui, entregou a profecia para o senhor, né? Aqui tremenda também, que eu lembro. E para mim ela disse o seguinte, um dia antes da prova, de que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Eu falei, não vou passar nessa prova. Deus já cantou a pedra. Mas eu fui fazer a prova ainda confiante porque alguém tinha dito que Deus estava abrindo uma grande porta para mim. Então eu fui fazer a prova. Quando eu fiz a prova, irmãos, e não me chamaram, eu saí dali arrasado. Falei, mas Deus tinha dito. Deus tinha dito que eu ia viajar às nações cantando. Deus tinha dito que porque agora falou que ia me abrir uma porta, que eu ia assinar um grande contrato. E não aconteceu nada, eu saí dali arrasado. Mas a primeira coisa que eu fiz quando eu saí dali, depois que eu vi que não fui chamado mesmo, aí eu cantei o louvor. O meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, com lágrimas, com lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Eu comecei a louvar ao Senhor e disse, Senhor, então a minha vida vai ser para ti, já que não é por esse caminho, não vou insistir mais. Já saí da faculdade de canto, já deixei tudo para lá e falei, agora eu vou viver somente para ti, em frustração, porque foi uma frustração. Dentro dessa frustração, falei, então eu vou viver. Eu podia insistir, claro que eu podia, eu era novo, 24 anos, minha voz. Tem óperas, irmãos, que eu só posso cantar agora, com 40 anos. Que eu queria cantar quando eu tinha 20, eu não podia, minha voz agora está com outra maturidade. Então, eu podia tentar ainda muitas vezes, mas eu entreguei aquilo tudo para Deus. Falei, a minha voz é para ti. E aí teve um homem que ainda virou para mim, chamado Cláudio Vettori, que é um dos maiores pianistas do Brasil, disse assim, eu vou te levar para todos os lugares. Se você vier comigo, eu vou te levar para todo lugar do mundo. Você vai ser rico. Mas eu vi o diabo falando comigo ali. Na mesma hora, no meu espírito, eu repreendi aquilo ali e deixei tudo na mão de Deus. E eu comecei aqui na igreja. Eu comecei aqui trabalhando com criança, com adolescente, abri uma escola de música ali do outro lado, e comecei a trabalhar aqui, e me contentei, e Deus fechou as portas para mim, para os meus pais, meu pai que estava trabalhando bem, empregando meus dois irmãos. Deus fechou a porta para todo mundo, para ninguém me ajudar. Quer dizer, Deus ficou contra mim agora. Mas eu entrei num vale, irmãos. Num vale que ninguém podia me ajudar. Ninguém podia fazer nada por mim. E todo mundo na casa, um dia eu falei, me joga pela janela que eu sou o Jonas. Porque eu sabia que tudo era por causa de mim. Mas graças a Deus, o Senhor aqui nessa igreja foi me restaurando. Porque eu fui cantando para o Senhor. O Liel
me chamava, eu não queria mais saber de ministério de louvor, de nada. Ele pegava o microfone e colocava na minha mão, canta aqui, e me chamavam para cantar. Eu vinha louvar o Senhor, mas sempre na minha. Eu passei por igreja, eu trabalhava em igreja, minha vida toda foi dentro da igreja, irmãos. Eu saía cedo da escola para o ensaio que começava às 7h30. Eu saía da escola 15:45 para poder não me atrasar, pertinho. 6h30 eu já estava na porta da igreja esperando o ensaio que ia começar às 7h30. E eu nem tinha voz para cantar. Minha voz nem aparecia. Os meninos, a Cássia, meu testemunho, me zoavam, porque na hora de me ouvir cantar, tinha que colocar a voz assim para me ouvir, que minha voz não saía. Mas eu estava ali eu queria o Senhor, eu queria trabalhar, mas eu me envolvia muito com a obra e pouco com Deus da obra. E aí Deus foi mudando isso na minha vida, porque aqui eu vim entendendo acerca do ministério, porque o Senhor começou a usar o pastor Jadiel. Então, uma das primeiras profecias, logo eu vim para cá, e ele falou assim: eu estou vendo um homem branco, alto, e esse homem vai injetar no teu ministério. Ele me deu a descrição desse homem. Sabe, fulano de tal? É mais ou menos assim. E não está aqui, não está nessa nação, vai vir de fora. Então eu fiquei apreensivo nisso, né? E quando Deus fala, a gente acha que na outra semana, porque quando Deus te usou falando que ia fechar a porta, 6 meses fechou a porta. Então você falou que vai abrir, que a pastora Elilde, eu falei, mas assim, Deus fala que vai fechar a porta, no outro dia fecha, agora quando é que vai abrir a outra porta? E para abrir outra porta é demorado, né? Então, irmãos, eu entrei num vale, e esse vale foi me fazendo conhecer o Deus que eu servia, que não foi deixando faltar nada para mim. Minha esposa, nós voltamos, casamos, no nosso casamento teve 840 pessoas. Foi uma festa linda lá no Neopolitano, sem condições, mas o Senhor abençoou e Deus foi provendo. Eu fui morar na casinha aqui atrás, na rua de trás aqui da igreja, para poder ficar perto da igreja. Eu comecei a ter amor por essa igreja. Tinha uma casa lá em Nilópolis, eu abri mão da casa para poder ficar aqui e comecei a trabalhar na igreja, me envolver com os jovens, com os adolescentes. O Senhor foi restaurando. Toda quarta-feira eu digo para os irmãos, e também eu estava aqui 7 horas da manhã, que tinha oração. Maria está aqui, a Maria Grande também, que é a Maria Heloísa, né? E a gente aqui 7 horas da manhã também orando, porque eu não orava, então eu entendi que eu tinha que buscar o Senhor. Então era na oração, era na consagração, e Deus usando o pastor Jadiel. Toda a consagração, praticamente, Deus falava comigo através do pastor Jadiel. E então era um outro profeta que se levantava, mas o pastor Jadiel, Deus sempre falava. A Heloísa, cadê a Heloísa? Falava, como é que pode? A gente está toda quarta-feira aqui, é só você chegar e Deus fala com você. Igual a minha mãe, quando chega aqui, Deus usava também a mesma coisa para minha mãe. Isso foi. E esse homem branco, alto, nunca que aparecia. Eu sonhei com o pastor Jadiel e ele disse assim: no meu sonho, em 8 tempos você vai para a Europa. Eu falei, 8 dias, não é? 8 semanas, não é? 8 meses, não é? 8 anos. E 8 anos eu estava na Europa. Mas antes de eu ir, então eu vou abrir aqui o túnel do tempo. Em março de 2009, eu não estava morando aqui. Nessa época, eu já estava morando em Jacarepaguá. Estava ajudando lá, auxiliando lá na obra lá, e nessa época eu estava trabalhando numa multinacional. Os irmãos aqui já sabem mais ou menos a minha trajetória. E aí no dia 3 de março, irmãos, 2009, estamos em 2008. Então 2009, o pastor Jadiel disse assim: via uma casa com piscina. Quem já foi na minha casa? Tem piscina lá? Desculpa, 2. E via eu mergulhando nela. E ele falou que era tanto material quanto um tempo espiritual de refrigério e de graça que o Senhor ia me dar. Disse que ia começar a desenrolar um rolo. E aí, logo em seguida, eu fui no monte com a Sandra, Priscila e um pessoal. E quando eu estava lá no monte, no dia 5 de março desse mesmo ano, nesse mesmo mês,
a Sandra nos levou assim e estava subindo a pastora Celi. Fique em pé, só para a igreja. O que a igreja vai dizer para a pastora? Nunca tinha visto a pastora Celi. E aí a Sandra disse assim: ô pastora Celi, você tem que conhecer o presbítero Alexandre. E de longe ela gritou: presbítero não, pastor. E ela disse: olha como eu desço com essa espada e dissipo essas trevas. Eu te preparo, eu destruo uma grande obra de bruxaria no cemitério e tiro esse olho grande. Você vai receber um anel, está aqui o anel. Vou te dar profundidade na palavra. E quando você abrir a boca, eu vou trabalhar. Vejo você sendo exaltado em um tempo de honra material e espiritual. E você vai ficar um tempo fora no exterior. Deus vai te usar a palavra com profundidade. E Deus vai te levar de um lado para o outro. E você será empresário. Tomando posse disso também. Porque o Senhor vai te colocar por cabeça. O rolo é grande. Você vai pular no púlpito. Ninguém me vê pulando, não, né? E Deus vai te exaltar as finanças. Vai chegar ouro na tua mão. Tá, ninguém deu amém porque está com inveja. Depois no dia 1º de abril, que não foi mentira. Você tem com paciência? Hoje eu vou falar, desculpa. Hoje eu estou com a corda toda. 1º de abril, o pastor Jadiel me entregou essa palavra. Você disse algo para Deus e Deus ouviu e atenderá. Eu não te vi ajoelhar, mas você colocou algo para ele e não disse nada. Ele não disse nada, só ouviu. E uma promessa antiga Deus vai cumprir. E eu vou ficar como um bebê chorando muito, mas de alegria. Ia ter uma mudança brutal. Mas a bênção iria me alcançar e também algumas pessoas. No dia 8 de abril, tudo quarta-feira, irmãos. Dia 8 de abril, o pastor Jadiel viu uma chave na minha mão, o anjo. E essa chave estava na cor prata, ou seja, ainda não estava pronta. Ela ainda não estava nas minhas mãos, porque ainda precisava estar na cor dourada. O anjo está perto de mim, está perto, e eu vou ficar gargalhando muito com um bezerro que vai durar de meses a anos. Dia 9, o Célio Júnior disse para eu preparar as malas, porque eu ia para uma outra nação. Ele me viu vestido com a bandeira dos Estados Unidos. 2009, irmãos. Como a gente fica no outro dia, achando que a promessa vai acontecer no outro dia. Não é isso? No dia 22 de outubro, o pastor Jadiel disse assim: você tem dito, Senhor, que posso te dar? O Senhor disse: eu estou movendo algo em seu favor, estou abrindo uma grande porta. Olha esse contrato na sua frente. Olha como ele vem de longe, muito longe. Olha esse documento, você vai precisar de intérprete para te auxiliar. Daqui a 3 tempos, aqui é um ponto, né? O documento veio e teve que ser tudo traduzido, o Google me ajudou. Depois quem teve que traduzir tudo para poder levar para lá foi a missionária Regina Célia, que teve que traduzir tudo, fazer as cartas, porque toda a documentação aqui teve que ser traduzida para o inglês, e foi a missionária Regina que traduziu o meu livro também, que corrige os meus livros, também ela que teve que traduzir tudo para mandar para lá. Mas esse documento, a priori, eu fiquei usando o Google para poder traduzir. Daqui a 3 tempos, não é um ano, vou palestrar contigo. E olha esse livro aberto diante de você. Vou te revelar muitas coisas pela madrugada. Essa porta será de espanto e você vai dizer: é mistério de Deus na minha vida. E eles dirão: como pode? 14 de novembro eu já estava na Itália. Ou seja, já tinha chego os 8 anos, os 8 tempos que o pastor Jadiel tinha dito. E lá na Itália, Deus usou o profeta dizendo para mim, o Júnior Paraíba,
Eu te disse que te levaria para outros países, chegou a hora. Os documentos a mim pertencem. Quando você tinha 25 anos, eu te disse que você voaria nas asas do querubim. E vou fazer. Quando eu tinha 25 anos, Deus usou o pastor Jadiel dizendo que 2 anjos pegavam pelas minhas mãos e me levavam pelas nações. Foi com 25 anos que o pastor Jadiel disse que ia colocar um homem branco e alto na minha vida. Esse profeta falou exatamente isso. Dá glória a Deus aí, irmão. No dia 16 de dezembro, o pastor Wilson, lá que era dos arrebatados, não sei se ainda ele é dos arrebatados, o Dedé, ele falou, o Senhor vai te levar para os Estados Unidos. No dia 17 de dezembro, Deus pela manhã disse, levanta-te, põe-te de pé e eu falarei contigo. Deus falou isso para mim. Eu fui na consagração na casa do pai do Wander. E Deus falou para mim que via 2 asas sobre mim e elas iriam me levar. Vi eu à frente de um povo com um dialeto muito difícil, mas o povo feliz. E vi eu assinando os documentos que seria de mudança. Olha aqui, isso daqui é uma profecia. Essa profecia aqui, ela é para depois dos Estados Unidos. Ela é para depois dos Estados Unidos. Agora, via uma rua, subida ao lado direito, uma grande casa. E tinha coisas que eu tinha pedido para Deus, lugar para eu poder fazer de adoração, e tinha tudo que eu queria. E ele via eu entrando com 3 crianças. Nessa época eu só tinha Levi e Caleb. E uma delas era uma menina, e essa menina tinha um cabelo cacheadinho, como o da Elaine, branquinha, e ela estaria mais ou menos na idade de 3 para 4 anos quando eu fosse receber essa vitória. E ele diz assim, chegou o tempo das palavras e dos projetos serem organizados. Agora que começou, vai ser em tempo recorde. O que acontece aqui, irmãos, é que a Elaine não queria mais filho. A gente teve 2 meninos. Minha mãe teve primeiro menino, segundo menino, tentou o terceiro menino. Eu falei, eu não vou entrar nessa também não. Paramos ali, mas o pastor Jadiel disse que ela teria uma menina. Na hora ela disse, não, Senhor, eu não quero. Sofreu muito do Caleb. Depois o pastor Márcio Lordelo disse, ainda tinha uma porta aqui, ele disse assim para ela, você querendo ou não, você vai ter uma menina. E aí veio a menina, e e aí a minha casa nada de sair. E aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Senhor, não se preocupa comigo não. Se tu não quiser me... Eu sou dramático mesmo. Se tu não quiser me dar casa, não precisa me dar casa nenhuma não. E também eu não quero saber de ir para fora do país não, porque nesse período aqui, não, eu disse isso depois. Nesse momento aqui, ainda estou em 2009, né? Então eu ainda estou aguardando tudo. Vem para cá, pastor César. Pastora, vem para cá. E nesse momento aqui, eu estou aguardando, a Hannah nasceu, fez 1 ano, 2 anos e a casa não chega. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para Guadalupe, eu vou mobiliar uma casa em Guadalupe e vou ficar em Guadalupe. Já que o Senhor não quer me dar minha casa, minha filha já está com 3 anos, 2 anos o Senhor não me dá minha casa, então eu vou ficar em Guadalupe mesmo. E se eu tiver que ficar velhinho na igreja aqui, como eu disse para Clarice, com Alzheimer, repetindo a visão, eu vou ficar. Não quero mais saber de nada, se é para ficar de aluguel, que adianta também ter casa? O importante é ter o nome escrito no livro da vida. Eu falei isso, irmãos, na terça-feira. Na quarta, quando eu cheguei aqui pela manhã, o pastor Jadiel disse, você disse uma coisa para Deus, porque eu não falei só da casa, eu falei da casa e do ministério também. Ele disse, você disse uma coisa para Deus que mudou a qualidade da tua argila. O barro era duro, tinha que quebrar muito. Por que você falou isso? Então entrou um óleo nesse barro que mudou o tipo de barro. Irmãos, isso me deu até uma pregação que eu preguei aqui. Que mudou o tipo da argila. Então agora ele pode me levar onde ele quer, porque eu estou deixando. Porque o pastor Jadiel sempre me entregava uma profecia assim, para de ser teimoso. Eu não entendi essa teimosia. Aonde é que eu estou sendo teimoso? Porque a gente quer contender com o Senhor e quer que Ele faça na nossa hora, porque Ele falou. E a gente, não, mas o Senhor falou. Eu pegava a agenda e ficava assim, Senhor, o Senhor falou.
E não acontecia. Então, a teimosia me impedia de receber a vitória. Sabe o que aconteceu, irmão? Depois da festa tabernáculo aqui, me ligou um irmão dizendo assim: pastor, o senhor tem interesse de adquirir um sítio? Um sítio assim, 25 mil metros quadrados, tem 2 casas, a casa tem 4 quartos, tem 2 piscinas, tem um campo grande, tem 2 lagos. E começou a falar: eu não tenho dinheiro nenhum. Tem interesse sim. Vamos ver, Elaine, já vamos comigo que eu já sei que é nosso. Nem fui primeiro para ver, que geralmente eu sou o meio desbravador. Vou primeiro, né? Vamos comigo que eu já sei que é nosso. E vim orando no caminho: Senhor, se ele aceitar essa proposta, por que é? Porque eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um Celta cinza. Hoje o Celta cinza também. Eu tinha um Celta cinza que valia uns 16, 17 mil reais. Eu falei: vai ser isso daí. Eu cheguei lá, já de cara, assim, estava muito ruim, né? Quem já foi lá, viu que tem muita coisa para fazer. Mas eu falei: esse sítio aqui... ele falou na profecia que a subida era do lado direito. Então você vem andando na rua principal do lado esquerdo. Você vem pela principal, você vira para a direita. Depois você vira para a direita. E agora? É do lado esquerdo. A porta é do lado esquerdo. Tá aqui. Meu Deus, você não faz nada. Não fala nada. Do lado esquerdo. E aí, irmãos? E a Hannah tinha quantos anos? 3 anos. Só que ele ia fazer 4 dia 1º de novembro. E nós fechamos no dia 25 de outubro. Ou seja, de 3 para 4 anos. Aplauda o Senhor por isso. É uma palavra fiel e verdadeira. No dia 23 de dezembro, 2009 abençoado, Deus usou o seu servo Jadiel. Você está em um trabalho de parto, e por isso essa angústia. Você colocou algo diante de Deus e sonhou com isso, mas depois o que você colocou diante de Deus se tornou em dor e tristeza. Deus manda te dizer que Ele vai entregar nas suas mãos a vitória, é certa, e você vai abraçar essa bênção. Foi quando o Senhor me trouxe de volta para pastorear Guadalupe, que Ele tinha dito: em 3 tempos, que não vai ser um ano, eu vou te restituir algo. E foi quando eu estava em Jacarepaguá. Foi outubro, foi novembro, dezembro e janeiro. 1º de janeiro eu estava sendo colocado aqui como pastor da igreja. Beleza. Bom, passado 2009, envolvido na obra do Senhor, envolvido na casa do Senhor, tentando fazer meu coração estar deitado inclinado para as coisas de Deus. Deus continuou usando o seu servo, continuou usando os seus profetas. Mas aí, irmãos, eu fui pela primeira vez nos Estados Unidos, mas eu fui sozinho. Obrigado. Eu fui sozinho porque a pastora Selma me falou de um congresso. E eu falei: eu preciso ir nesse congresso, e eu vou lá. E aqui os irmãos me ajudaram, que foi de aniversário, então me ajudaram aqui, em vez de fazer festa ou me dar presente, fizeram uma vaquinha bem gorda aqui. E eu tirei o visto. O Senhor já tinha o visto, já tinha ido para a Europa algumas vezes. E aí eu fui aos Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos sem falar inglês, sem conhecer ninguém. Quem ia me levar de carro, o transfer, demorou muito na imigração, foi embora, fiquei sozinho lá. E quando eu paro na cabine para pegar a informação, a mulher que ia dar a informação é brasileira. Então ela falou assim: você vai pegar o trem tal, vai pegar o ônibus tal e vai soltar lá no seu hotel. E eu peguei com 2 malas, peguei o trem tal, o ônibus tal, soltei no hotel. Cheguei lá, o cartão não passou. $1.000. Eu levei só $2.000. Para eu ficar mais ou menos 20 dias, 15 a 20 dias, é pouco dinheiro. E aí eu paguei os $1.000, fiquei preocupado porque eu tinha um congresso, os gastos e tudo. E aí eu falei assim: como é que eu faço para ir para a igreja? Aqueles uruguaios ali vão lá para a igreja. E eu fui em cima do Uruguai. Quando eu cheguei no primeiro pastor, casado com brasileira, falava em português. Aí eu falei: eu quero ir para a igreja. A gente vai para lá. O congresso é maravilhoso e você vai ser edificado. Nisso que a gente está conversando, chegou um senhor de 78 anos que não conseguiu fazer reserva.
não tem quarto para mim. E no meu quarto tinha 2 camas de casal enormes. Aí, isso não é uma benção, não. Dá bem para tudo. Aí, irmã, ajuda a gente. Aí, eu falei, pô, deixa ele ficar comigo no meu quarto. Não, mas vai te atrapalhar. Eu por dentro, pega logo esse quarto. Não, vai te atrapalhar, irmão. Não vai me atrapalhar, irmão. Não vai me atrapalhar. Ele, então pode ser? Pode, irmão. Pode. Na mesma hora ele pegou $500 e pagou a metade. Glória a Deus. E ainda eles falaram, irmão, por causa dessa atuação, você nem conhece a gente, está abrindo a porta do quarto aqui para esse senhor. O irmão, a gente alugou uma Mercedes, o irmão vai com a gente vai levar e vai trazer irmão todos os dias. Eu, aleluia, ainda pagava meu almoço, irmão. Eu, eita, no meio de gente grande já. E é brasileiro. É aniversário da Elaine, cantaram parabéns. Esse senhor achou que o nome da Elaine era Betina. Aí, para Compliano, Betina. Aí, e a Betina, como tá? Betina? Não, mas qual é o nome da tua esposa? Elaine. Aí pronto, foi uma gargalhada. E eles gostam muito de sorrir. No dia desse a gente foi comer um taco, comida mexicana. Eu não gosto daquele taco. E aí eu tava com eles, eu tinha que comer, né? Fui no taco lá com eles. E aí, nisso que a gente está lá no restaurante, eles chamam brasileiro. E aí se levanta um pastor com a sua esposa. Quem é o brasileiro aí? Ah, é ele ali. E ele falou, rapaz, você é do Rio de Janeiro também. Eu fui na igreja do Silas Malafaia. E como você veio para aqui, começamos a conversar. Quem era? O homem branco, alto, que estava lá. Irmãos, eu não precisei procurar como eu fazia. Ele me achou no restaurante de taco. A esposa dele adora taco. Bendito taco. Bendito taco. E aí ele foi e começou a conversar. Já trocamos telefone ali. Mas eu ia para Nova York, né? Então eu não ia poder ficar com ele ali. Mas da outra vez, irmãos, ele já entrou em contato, já agendou para eu estar na igreja dele, já arrumou uma casa para eu ficar, para eu não pagar aluguel, ou pagar hotel que é caro, já preparou a casa, já preguei na igreja dele. Da outra vez ele já viajou e deixou eu pregando na igreja dele. E aí começou um laço de amizade. Nessa primeira vez que eu fui, eu tive com um pastor que ele tinha dito que ia me apresentar para uma igreja que eles queriam cuidar de pastor brasileiro, cuidar do povo brasileiro dentro da igreja americana. E aquilo me acendeu uma esperança de morar nos Estados Unidos. O pastor Jadiel profetizou: eu vi Deus quebrando um castelo seu de areia. Olha, que arrasado com essa profecia. Toda profecia eu gostava, mas essa eu não gostei. Porque eu estou vendo Deus destruir. Você sonhou algo e Deus está desmoronando tudo. Eu falei, Senhor. E aí aquilo não deu em nada, fiquei triste. Aí foi quando eu falei para o Senhor, também não quero mais saber de ir para fora, não. Também não quero mais saber, porque eu sabia que isso estava me fazendo mal. Porque eu tenho promessa, eu sempre tive promessa. Mas eu não podia fazer. E eu tinha que entender isso, porque eu sou muito de fazer. Deus fala, eis que você vai, já estou lá. O meu filho ainda eu disse o eis, mas o Senhor falou, eu vim. Dessa vez eu não tinha que fazer. Deus é que ia fazer. Em várias profecias, ele diz assim, tu não fará acontecer. Fica claro isso para você. Falei, então eu vou ficar no Ministério de Palavra de Vida. O tempo que eu ficar, foi aí que eu disse para o Senhor. E aí foi quando começamos a trabalhar aqui na igreja, envolvendo outras coisas, com a Corpeme, com outros tipos de trabalhos. Começamos a nos focar em outras coisas mais dentro do ministério e me despreocupei disso. E aí o pastor Jadiel entregou uma palavra tremenda.
Primeira pastora Celi, no dia 17 de janeiro, ela disse assim: tem uma viagem para você para os Estados Unidos. 17 de janeiro de 2014. Eu ainda não tinha ido aos Estados Unidos. Foi antes de eu ir. Depois, o pastor Jadiel disse assim: Deus vai te levar a esta nação como um evangelista, e que Ele fará maravilhas através de você. Via um navio atracado e uma âncora presa, como se tivesse uma força impedindo que o navio saísse do lugar. Mas o Senhor liberava o navio e a minha vida. Via um avião que é muito alto, e significa que em todas as áreas da minha vida eu ia muito alto, ia alçar voos muito altos. E via eu brilhando muito, Deus me usando de uma forma grandiosa, de maneira que eu nunca vi. E os homens vão me procurar para fazer propostas, mas Deus ia me dar sensibilidade para ver o que era de Deus e o que não era. Para fugir das ofertas, via um envelope chegando em minhas mãos. Uma parte desse envelope tinha um contrato que seria traduzido, e o povo ia sentir saudade de mim e da família, e eu do povo. 3 de dezembro desse mesmo ano, o Senhor usou seu servo Jadiel dizendo que via 2 asas e um convite diferente. Tinha um brasão, tinha uma chave, era algo grande de Deus, e ele não me via cantando e nem pregando, mas sim gargalhando muito, muito feliz. Deus está criando uma história, um mover que vão... Eu não entendo não que escrevo rápido. Para eu ter calma e não ficar apreensivo, aguardar. Não é do jeito do homem, mas é do jeito de Deus. Também disse que eu devia fazer economia. Aqui é outra coisa. Ponto aqui. Agora vem outra parte. Também disse que eu devia fazer economia e não comprar nada, a não ser orar e colocar tudo diante de Deus. A economia eu tinha que fazer, tinha que dar pelo menos 1% do que Deus ia me dar. O que aconteceu? Que eu não tinha como guardar dinheiro. Eu comprei o Celta, o Celta cinza. Eu falei, pelo menos eu vou pagando o carro. É um bem. Irmãos, o homem, na hora de eu dar o carro de entrada, ele aceitou como ele valesse 20 mil reais. 20 mil reais. O Celta que valia 18. Ou seja, pelo menos 1% do valor do sítio entrou o Celta. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Depois disso, eu comecei a receber as palavras no dia 17. Essa palavra foi tremenda. No dia 17/8 de 2016. Estamos em 18. Não teima, de novo. Só obedeça. Diga para o Senhor, cumpra-se em mim. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Essa palavra que eu estou dizendo aqui, ouve como se eu estivesse falando com você. Que às vezes Deus usa para uma pessoa e edifica a igreja toda, né? Então, foi o homem de Deus que disse, segura como vocês falam assim. Eu estou com o microfone aqui na hora da pregação, e na hora da pregação é Deus falando. Então, guarda isso. Não teima, só obedeça. Diga para o Senhor, cumpra-se em mim a sua vontade. Está na hora de dizer para Deus, eu quero pegar meus conceitos, meus valores, minha vontade, querer e colocar nas tuas mãos. Porque Deus vai te levar nas asas do vento. Deus vai te tirar de jogada de muita coisa. Aquilo que você já investiu, continua, porque você está aplicando, não no dinheiro, mas com experiência, para você não errar mais tarde. Tu vai nas asas do vento. Tu não fará acontecer, eu farei acontecer. Às vezes, temos um pouquinho de resistência. Não que você esteja resistindo, mas o homem natural está resistindo em algumas áreas ainda. Tudo que você estiver fazendo agora,
Faça como se fosse a última vez, com excelência, como se fosse a última coisa que você fosse fazer para uma nova temporada. Aleluia. Na tua obediência tem uma cobertura de Deus. Eu estou vendo agora 2 anjos, um de cada lado, segurando a tua mão e voando contigo. E neste voo, Deus amplia a tua visão e está te mostrando coisa que você ainda não viu e vai te falar coisa que ainda não te falou. Deus vai te mostrar segredos que não te falou ainda. Aguarde, não teima, não fique resistindo. Deus quer te colocar do avesso e te despojar. A tua vida não depende do homem, não depende das mãos do homem. Tu foste consagrado no ventre. Por isso que você passou por tantos ventos. Quantas vezes Satanás veio como um dragão para te tragar e te tirar do foco. Quantas batalhas e noites acordadas e aflições, e você não entendia quantas vezes você veio para o meu altar ministrar para o meu povo, porém tu estavas moído. Mas eu te digo assim, eu estou no controle de todas as coisas. A tua vida e os teus estão nas minhas mãos. Não temas em avançar. Eu sou o Senhor, farei acontecer. Tu não fará nada acontecer. A tua vida está na concha das minhas mãos. Eu faço a ferida e fecho as feridas. Eu estou aplanando o teu caminho, te erguendo. Tu estás ainda na casa do oleiro, mas quando tu sair, tu há de glorificar o meu nome. Muitos hão de dizer: conheci poucos que tiveram tanto sucesso quanto este homem. Mas tu dirás assim: tudo isso está acontecendo porque foi a boca do Senhor Jeová que isso disse. Tu conhece esse nome. Eu velo para cumprir a minha palavra, filho. Conheço os teus questionamentos, não permito lutas que você não possa suportar. Fica de cabeça erguida. De repente, aí pastor Josué falou assim: pastor Alexandre, eu queria ir, ele chama lá o sítio de fazendinha. Eu queria ir na tua fazendinha. E eu queria ficar 3 dias com você. Claro que quando, irmãos, o pastor Josué me procurou, eu esqueci da profecia do homem alto. Quando eu comecei a conversar e estar com ele, eu esqueci dessa profecia. Eu fui lembrar depois. Eu falei: então ele é o homem alto. E aí, ele disse: eu vou aí no teu sítio. Eu falei: então tá, então o senhor prega quarta-feira em Jacarepaguá. Vou falar com o pastor Jadiel e a pastora Norma. Na quinta-feira o senhor prega em Guadalupe, e na sexta-feira o senhor fica aqui, almoça com a gente. Eu vou fazer uma comida na lenha aqui para o senhor. Aí a Marina faz assim: Marina, a Marina teve um sonho. Aí o Senhor nos deu o sítio. Fiquei todo feliz com o sítio, fazendo obra. Meus pais me ajudaram muito nessa obra. E aí eu estava fazendo assim o básico para não perder a piscina, porque estava muito tempo vazia e a piscina não pode ficar vazia. Então tinha coisas que eu tinha que fazer logo, senão ia ser pior. Então eu fiquei me sacrificando lá, mas Deus foi abençoando. E o meu coração quieto acerca de ir para fora do país. Quando foi no meu aniversário, que aí eu vi que eu não tinha como ter casa aqui e pagar sítio, ou uma coisa ou outra, a minha despesa aqui seria o pagamento do sítio todo mês. Eu falei: não vai dar para a gente morar aqui e pagar lá. Porque aqui meus filhos estudavam em colégio particular, eu pagava aluguel, luz, alta, a luz aqui, pagava todos os gastos, né, que a gente tem de casa, internet, essas coisas. Eu falei: só isso é o que eu tenho que pagar todo mês. Não, a gente vai ter que se mudar. Ela: não, por mim tudo bem. Ô, mulher.
Mulher de Deus e guia. E eu cresci com moderação. Oh, meu Deus do céu. Irmãos, em 15 anos de casado eu me mudei 12 vezes. Essa mulher nunca reclamou. Ela já até reclamava quando não se mudava. A gente não vai se mudar. Eu acho que a senhora me barrou, não foi? Eu sei o nome do João me barraram. Mas ela já até falou, a gente já está 1 ano nessa casa, não vai se mudar? Porque, irmãos, uma coisa é você ter uma mulher rixosa do teu lado. É verdade. Para o ministério. É verdade. Uma mulher que fala muito. Irmãos, é difícil, irmão. É difícil. Porque o ministério exige muito de você. Você também não pode. Eu faço a obra e Deus cuida da minha família. Não, você que tem que cuidar da sua família. Amém. Mas aí eu ia viajar e o Senhor dizia, eu falei, Elaine, e aí? Vai, meu filho, vai na bênção. Uma vez eu cheguei para o Levi era pequenininho e o Caleb menor ainda. Eu falei, sentei, a primeira vez que eu fui para a Itália com o Jackson, sentei com o Levi e disse assim, Levi, papai vai para a Itália. Papai vai ficar 1 mês lá fora, mas papai vai voltar, porque quando uma pessoa morre da família fala que viajou, né? Eu falei, não, eu vou voltar. Não deixa tua mãe casar de novo. Eu vou voltar, tá bom? Papai vai viajar, mas não vai voltar. Quando eu estava na Itália, ele foi, pegou o Caleb e sentou de frente pro Caleb e disse, eu vou para a Itália, mas eu vou voltar. E aí, eu ia para a Itália, eu ia viajar, e a Elaine vai na bênção. E vai na bênção. Pastor Josué. Mas tá aí o pastor Josué. Tá na bênção, vai para a Itália. Eu fui para a Itália, fui para Israel, fui para outros países, ia para os Estados Unidos, e ela vai, eu estou passando na prova contigo, mas quando a gente sair dessa prova, tu se prepara. Eu só quero um grife e salão. Não vem com qualquer coisa não, eu tô no vento contigo, tô aí, ó. Mas quando sair, tu se prepara. Claro, irmãos, que eu tenho o maior prazer, porque... Não é? E aí quando, graças a Deus, ela foi comigo aos Estados Unidos. Interessante que a gente ficou nos Estados Unidos e a gente só foi 1 dia na igreja do pastor Josué pela manhã, que nem deu para conhecer direito. Só no culto, e ainda ficamos no culto e fomos embora. Nem deu para poder... eles terem contato com a Elaine, por nada. Mas eu estava sendo um desbravador, eu estava indo e o Senhor, e por ela ter paciência, foi a Israel também, estivemos em Roma, mas pela paciência dela, hoje a gente pode usufruir de algo que está sendo para a família toda. O Peter falou que sonhou comigo que ele via um balão, e eu viajava sozinho nesse balão, depois o balão baixava, entrava a família, e eu ia com toda a família. O presbítero Flávio via eu numa carruagem e eu ia sozinho. Depois a carruagem parava, entrava a minha família e todo mundo. Então, ela sabia que ia chegar o tempo de todos nós. Né? E aí, quando a Marina teve um sonho, que ela dizia que via, ela ia numa formatura minha, eu estava com um carro muito bonito, muito grande, uma casa muito bonita, não era aqui, e ela estava lá conosco, ela ia para uma formatura, era todo mundo gringo lá na hora dos certificados, mas o volante do carro era do lado direito. Aí Inglaterra? Será Inglaterra? Mas o Espírito de Deus falou assim, mudança de direção. Estou mudando uma direção. Fiquei, aguardei, contei para o pastor Jadiel, ele também entendeu, mudança de direção, entendeu que a casa era um lugar onde eu estaria, e a casa que eu estivesse, Deus ia prosperar. E que a Marina está no carro, quer dizer que nós não perderíamos o contato, né? Que manteríamos a nossa ligação, porque ela é nascida desse ministério. Tudo bem. E essa formatura era uma honra. Eu contei também um sonho para o pastor Josué, e o pastor Josué veio aqui na quinta-feira pregar. Quando ele veio aqui, ele começou a olhar para eu ministrando louvor, ele começou a chorar. E depois, no final, ele disse assim, quem são os teus discípulos aqui? Eu fui chamando todo mundo, e por último,
o Ademilson estava aqui. Ele veio orando um por um. Quando chegou no Ademilson, ele perguntou: quem é ele? Eu disse: esse é o meu pastor auxiliar. Então você prepara ele, porque Deus vai te levar e ele vai ficar. Até então, eu não sabia de nada. Quando foi na sexta-feira, ele disse: o teu sonho quer dizer que Deus mudou a direção e que você vai para uma casa, a casa que você tiver, Deus vai prosperar. E tem uma honra para você e não é nessa nação. E o que falta para você para os Estados Unidos? Porque o Valdo também tinha me entregue que eu ia para os Estados Unidos. Eu falei assim: documento, porque eu prefiro ficar pobre e legal do que rico e legal. Aí ele disse: então não tem problema, vê tudo que você precisa e eu vou te dar esse documento. E vou te dar uma quantia mensal para você abrir o teu ministério, o que você for fazer. Eu não sei, só sei que o que você for fazer lá, eu vou te abençoar. Eu pensei na hora: mas que proveito ele teria? Tipo, vai me dar um documento tão complicado desse? E na hora ele me respondeu o meu pensamento, dizendo assim: não se preocupa com qual é o meu proveito não, isso é o reino de Deus. No meu coração eu não achei justo aquilo. Eu achei: poxa, se ele está me dando um documento, se ele está me ajudando, eu tinha que pelo menos fazer alguma coisa, usar os talentos que Deus me prestou para isso. Quando eu liguei para a advogada, que eu já tinha ido lá numa casa de paz, que lá é casa de paz, tinha uma advogada de imigração, ela me deu o telefone dela. Eu guardei. Na mesma hora eu liguei para ela, fizemos uma consulta via Skype, e ela disse: não, você tem que trabalhar na igreja dele por 35 horas semanais por 2 anos. Então a igreja tem que te dar tanto de salário e você vai ficar lá por 2 anos. Depois de 2 anos, você dá entrada no seu green card. Aí você não tem mais problema nenhum. Aí eu contei isso para ele ficou feliz, eu também, porque eu ia poder servi-lo, né? E ele também estava me abençoando. E aí, irmãos, começou esse negócio, porque tu não fará acontecer, tu dependia dele. Porque quem ia ter que abrir a igreja dele para a Receita Federal era ele, quem tinha que dar toda a documentação era ele, quem tinha que se expor diante das autoridades era ele, diante da igreja era ele, era tudo com ele. E o valor, $3.000, quem teve que pagar ele. Dá R$11.000 aqui. Olha, e o Senhor falou: tu não fará acontecer. E agora eu estou orando porque eu não queria contar para ninguém, para o pastor Jadiel, por exemplo. Eu fiquei muito receoso de contar para o pastor Jadiel isso. Não que ele não fosse me apoiar, não, mas por não ser ainda algo de Deus. E eu tenho uma frustração. Então, na terça-feira eu vim para cá, eu estava dormindo aqui, porque eu morava em Magé, morando em Magé, então terça-feira eu ficava de terça para quarta. Eu dormindo aqui na igreja, nessa noite eu não dormi direito. Eu fiquei fazendo 1 milhão de perguntas para Deus. Eu falei: Senhor, eu preciso que o Senhor fale com o pastor Jadiel antes que eu fale com ele. Quando foi pela manhã, eu conversei com a pastora Elilde. E a pastora Elilde, ela estava agitada. Agitada. Será que você ajudou mesmo, Alexandre? Ai, Alexandre, eu não sei o que lá, Alexandre. Meu Deus do céu, isso, não sei o que lá. Mas será mesmo? Ele ficou naquela coisa. E aí, no café da manhã, ela estava sentada. Ela já sabe também, né? Que Deus fala comigo sempre naqueles cafés ali embaixo, aqui da igreja. E eu sabia que Deus ia falar comigo, então eu já ando com o meu celular preparado já. Deixei assim no canto. E aí, quando o pastor começou, ele já estava gravando. E aí ele disse assim: eu vi você deitado como estivesse dormindo, você estava em êxtase. Deus me dava muitos sonhos, Deus te dava muitos sonhos. E eu via um relógio. E você dizia assim: está na hora mesmo? No sonho você não entendia e dizia: Senhor, me ajude a estar preparado para isso. Não estou pronto ainda, porque a gente quer tanto uma coisa que quando vem fala: Senhor, mas eu não estou pronto não. É verdade. Como assim? Ele disse: você disse isso. Tinha áreas que eu dizia que não estava adaptado. E não era Deus que dizia isso, era eu. Muitas interrogações, mas via um cruzeiro, uma bússola, e essa bússola dava direção, ia parando em alguns países. E eu ficava olhando Deus fazendo aquilo tudo em êxtase. Havia uma confusão, mas era Deus juntando as peças. Algumas letras estavam se juntando, algumas letras não estavam em português, aramaico. Ele deu vários exemplos de línguas que não tem no nosso idioma. E essas letras andavam juntas, se misturando.
no globo terrestre. Era um grande quebra-cabeça. Mas 3 letras já estavam juntas. Não faz acontecer. Deixa acontecer. Aquilo que tinha que durar 20 anos vai ser 10. Mas a repercussão vai ser muito grande. E aqui é uma outra palavra para o tempo que depois eu vou ler. Ele diz assim, eu estou vendo algo que era para acontecer lá atrás, lá na frente, que vai acontecer agora. Eu falei, então é de Deus. Amém. Falei, então eu vou conversar com ele hoje. Saí dali para ouvir de novo a profecia. E saí, não falei nada com ele que queria conversar com ele não. Saí lá de baixo e fui lá para o gabinete e ouvi de novo. Nisso que eu estou lá, ele veio. Pastor Alexandre, oi, você quer falar comigo? Aham. Mas quem falou com o senhor? O Espírito Santo falou que você ia conversar comigo. Aí sentou, e aí eu contei tudo o que estava acontecendo, e na mesma hora ele teve a confirmação também que aquilo era de Deus. Vou levar vocês para 29/9. Vou levar vocês para um outro lugar muito distante. Vocês serão... isso aqui foi a pastora Celi. Vou levar vocês para um outro lugar muito distante. Vocês serão como Abraão e viajará de um lado para o outro. Pastor Jadiel, via uma passagem azul na minha mão. E ele veio me entregar essa palavra e dizer, eu estou vendo uma passagem azul na tua mão. Eu estava pedindo a Deus se era confirmação, se era para eu ir esse ano nos Estados Unidos em fevereiro. Eu queria saber do Senhor se era para eu ir. E aí ele disse, eu estou vendo uma passagem azul, vai. E quando eu comprei a passagem, irmãos, qual era a passagem? E a companhia não era nem azul, mas a passagem era azul. O pastor Adnei me falou que me envia com 3 passaportes, da Ásia, da Europa e das Américas. E o pastor Jorge, que estava no dia aqui, via Deus me abrindo uma porta financeira muito grande. O pastor Jadiel via um avião chegando em um lugar e ele ficava por um tempo. E aí nesse lugar era uma escola, e depois ele pegava para a direita. Eu já comprei um mapa enorme para ver. Todo mundo em cima do mapa. Para a direita é aqui, mas vai para onde? Então ele vem para cá. Então qual é o lugar? Eu já fiz uma porção de perguntas, eu estou esperando para ver se ele viu alguma coisa ali. O senhor sabe, né? Aí, eu estou falando, já está ligado aqui. E aí ia para a direita subindo. Se for para a direita do lugar que eu estou, cai na África. Mas Deus não me chamou para a África, não. Só me chamou para a Europa. Mas ele falou que é a direita subindo. Então ele cai para a área da Europa, Ásia. Por ali. Depois o senhor me confirma. Não foi autorizado ainda? Não, ainda não. Tá bom, agora mais um pouquinho. Deus ia me levar para um lugar muito frio. E as pessoas muito brancas. E a língua muito difícil. Mas que Deus estava preparando os ossos dos nossos filhos para suportar o frio. Mas ninguém vai querer me visitar. Para esse lugar, a marca do avião não é conhecida. Olha, eu já estou doido para ir para esse lugar. Já estou procurando já que lugar é esse. Aí a pastora Celi, agora em julho, aí a documentação começou a andar, começou a vir. E só que é muito difícil, né? E começou a documentação e negócio difícil porque eu também tenho que levar muito documento, mano. Nosso deu 500 e poucas páginas. Junto com foto, tem que mostrar, tem que provar que eu sou pastor aqui, tem que ter foto eu batizando, fazendo Santa Ceia, e a foto não é pegar eu não, tem que pegar com a igreja, porque fazem muitas montagens. Então o batismo, não só eu com a pessoa, tem que pegar assim ao povo. Graças a Deus eu tinha foto de tudo. Mandei tudo para a advogada, ela fez um trabalho muito bonito, muito bem organizado. E aí a pastora Celi disse assim, nessa viagem que tu vai assinar um documento. Eu disse, mas eu não tenho que assinar não, quem tem que assinar tudo é ele. Senhor, se tu está nesse negócio mesmo, então eu vou assinar, nem que seja uma assinatura. Passei um mês nos Estados Unidos, nada de assinar. Um dia antes de ir embora, advogado, vem aqui para a gente fechar aqui as últimas coisas. Pastor Alexandre, assina esse documento, você só precisa de uma assinatura.
Tirei foto assinando e mandei a foto para ela. Mandei a foto. Depois, aí começou o processo, o preso pediu mais documento, meu e da igreja, muito mais documentos. Só voltamos a entregar o documento dia 27 de dezembro, não tínhamos resposta. Aí a agonia começa, né, irmão? A agonia começa, porque não sei o que lá, e cadê esse documento que não chega, tal. Aí foi quando o pastor Adiel falou assim, vai nesse voo. Quando eu fui, Elaine ia dar o aniversário da Elaine. E Elaine falou assim, Senhor, eu queria um presente no meu aniversário. Uma resposta da imigração. Quando foi no dia 6 do aniversário dela, no dia 5 a imigração ligou para o pastor Josué, porque eles vão lá inspecionar a igreja para ver se a igreja é verdadeira, para ver se não é nenhuma mentira. Eles vão ver se a igreja existe. Nós vamos aí inspecionar a sua igreja. Isso no dia 5, o aniversário da Elaine era no dia... Então no dia 6, a imigração, eu já estava lá, eu pude levar meus livros, e o livro em inglês que eu traduzi, que parecia loucura, ela pegou o livro, começou a ler os prefácios que tem de pastor da Inglaterra, da Itália, e ela começou a ler aquilo ali, perguntou o porquê do tema, e perguntou para o pastor Josué por que ele me escolheu. Porque ele veio aqui no Brasil me escolher se tem tanta gente lá. Aí o pastor Josué disse, é porque é bonito ele não é, né? E ele disse, porque eu vi como ele trata a igreja e como a igreja trata ele. Eu vi como ele trata a família dele e como os filhos dele tratam dele. Eu vi como ele cuida dos pais dele e como os pais falam dele. E aí também tem os talentos, tem as coisas que o Senhor também presenteou. Aí foi ela, viu o livro, viu o CD de louvor, viu que no CD tinha inglês, tinha espanhol. Eu estou cantando muito mal, mas está lá, entendeu? E aí, irmãos, não veio a confirmação, mas eu já estava falando para todo mundo que eu já estava lá. Amém! Sabe por quê? Porque eu compreendi o que é o pensamento de Deus, que são pensamentos de paz e não de mal. Que o pensamento de Deus é a eternidade, que já está tudo pronto. Já está pronto. E quando o Espírito Santo vai lá no céu, na eternidade, ele conta na terra o que ele vê na eternidade. A eternidade é o pensamento de Deus. E se sair da boca de Deus, ela acontece. Ela vira um concreto. Então por isso que quando a palavra profética sai da boca do profeta, não tem como voltar vazia. Porque foi um acesso que foi aberto na eternidade, que é o pensamento criativo de Deus. Então eu preguei aqui em outubro uma série Segredos para Romper a Vida, que é o título do meu terceiro livro. Eu escrevendo o livro, eu já contei o testemunho da minha chegada nos Estados Unidos. Está aqui a Regina Série que fez a correção. Eu já estou contando eu lá sem ter essa aprovação aqui. Eu falei, eu não vou alterar isso aqui. Eu tenho certeza que eu estou escrevendo, eu estou pregando isso, porque eu falei assim, se a fé é filha da eternidade. Então Deus pegou da eternidade a filha, o DNA da eternidade, e colocou em mim, que é a fé. Amém. Então pela fé eu acesso a eternidade. E aí o Espírito Santo, se falar, vai acontecer. Quando eu travo em tristeza, o Senhor falou. Você vai receber um documento com brasão. A aprovação foi essa daqui. Não vinha aprovação, eu vou entrar em mais um jejum de 21 dias de Daniel. Entrei no jejum de 21 dias. Vou cortar tudo, carne, tudo. Eu vou comer o básico. Dia 19 de março eu entrei nesse jejum. Fui para o Raiz da Serra. Vou começar meu jejum aqui, lá no Azeite Quente, no monte. E estou orando a manhã toda lá orando. Senhor, peleja, Senhor, repreende o que está atrapalhando, Senhor, essa vitória é nossa, porque a gente confia, mas a gente não pode parar de orar, porque a batalha o tempo todo, se levantando, e eu orando, clamando. Quando cheguei em casa, 18 horas, advogada, saiu a aprovação da minha.
Senhor, Daniel orou e o Senhor disse que desde o primeiro dia que ele colocou o seu coração, ele aplicou o seu coração a te buscar, as palavras dele foram ouvidas e o Senhor veio. Então venha, Senhor. No primeiro dia, eu tive que fazer os 21, né? Tive que terminar, né? Aí alguém falou, então um jejum poderoso eu vou fazer. Irmão, eu não fiz só um de 21, não. Eu já fiz de 50, eu já fiz de 40, já fizemos de 30, já fizemos, que a Elaine sempre entra comigo nesse jejum, então já fizemos de 50, já fizemos de 40, inúmeros de 21 dias, 3 dias só bebendo água, eu já fiz vários jejuns. Nesse veio no primeiro dia. Porque existe a lei da acumulação. Você vai acumulando, acumulando, chega uma hora que transborda mesmo. E aí, irmãos, depois disso tudo, veio o documento, a organizar tudo, e o pastor Jadiel ainda foi lá no sítio para orar e ver a palavra que se cumpriu. E ele disse assim, e eu vou enviar uma pessoa para te ajudar aqui. E esse mesmo pastor Josué, o Senhor enviou ele também para me ajudar lá no sítio, porque sozinho para mim não dava. E esse mesmo pastor, Deus enviou para também nos ajudar lá no sítio. Quanto que me conheceu? Ah, sim, agora é um fato interessante aqui, que o pastor Josué se lembrou agora em fevereiro. Ele falou assim, pastor Alexandre, primeira coisa, você sabe o que me chamou a atenção em você? Eu falei, não. Foi que eu fiz 2 testes com você. E você passou nos 2 testes. O primeiro teste, eu não vou falar qual é para os irmãos, não. O segundo teste, eu vou falar. O segundo teste, ele disse para mim, pastor, o senhor não quer abrir uma igreja para mim em São Paulo? Eu te dou sua casa paga, colégio para os teus filhos, colégio particular, o tempo pago, todas as despesas pagas. E o senhor pode ir com toda a sua família para lá, num bairro bom. Eu falei, pastor, eu vou orar. E eu já tinha dito para Deus que eu não ia mais me preocupar de ir para fora. Que se eu tivesse que ficar velhinho aqui, eu ia ficar. Eu falei, eu vou orar e eu falo com o senhor. E ele me insistindo, já tem uma resposta? Eu não, pastor, ainda estou orando. Ainda vai ficar lá uns 15 dias. Aí, por último, eu falei para ele, pastor, eu orei e Deus não me autorizou a sair do meu ministério, não. Eu continuo com o pastor Jadiel. Quando foi em fevereiro, o pastor Jadiel foi lá e disse assim, eu fiz uma proposta para o teu sobrinho e ele negou. Eu testei ele e ele não aceitou a proposta. Então foi um teste que ele fez. E ele disse assim, naquela festa de Guadalupe, do Madureira, eu sabia que você foi um dos organizadores, mas eu não vi você querendo aparecer. Você sempre colocava o pastor Jadiel e o pastor Adão. E eu fiz isso a minha vida toda pelo ministério dos outros. Coisa que eu não fiz. A gente estava ali trabalhando, eu estava no bastidor trabalhando, tinha muita coisa para se fazer, eu não estava com esse pensamento, mas isso chamou a atenção dele. E quando me perdi no que eu ia falar, assim, aí o pastor Jadiel, ele falou, você sabe como eu conheci? Eu lembrei de uma coisa, há 6 anos atrás, na minha companhia, ele tem uma empresa lá, na minha companhia, eu vi um pastor agitado na recepção. É um pastor agitadinho. Ele andava de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. E eu olhei, quem é aquele homem? Pastor Jadiel. Aí ele veio conversar com o pastor Jadiel. Tudo bem, pastor? O pastor Jadiel falou, tudo bem. Você tem que conhecer o meu sobrinho Alexandre. E você vai gostar de trabalhar com ele, porque ele é assim. Começou a falar várias coisas de mim. Aí ele, amém. E pronto, morreu o assunto. Ele não se conheceram naquele momento, só assim, não tiveram mais contato. E o pastor Josué vai me encontrar no restaurante de taco. Ele veio lembrar daquele momento que aquele pastor agitadinho que falou era o pastor Jadiel. Que foi na companhia dele, sem saber, falou de mim, mas ele não sabia quem era. Olha só o que Deus vai fazer, irmãos.
num restaurante de taco, o homem vai encontrar, e agora que ele vai lembrar disso tudo. Então, o que dizer? O que dizer? O Senhor é tremendo. E quando o pastor profetizava, eu me imaginava aqui dando testemunho. Ainda em 2009. Nada acontecia. E às vezes eu perdia o sono, imaginando eu contando testemunho. Sabe por quê, irmãos? Deus falou. Se Ele falou, irmão, vai acontecer. Se saiu da boca do profeta, é porque veio do pensamento que já está pronto de Deus. Então, nessa manhã, eu preciso glorificar a Deus pela vida do pastor Daniel, pela vida da pastora Celi, o evangelista Jaedson, que me entregou uma palavra também, que está aqui. 2 demônios que me perseguiam, que foram enviados para me destruir, me paralisar. Deus estava dando um fim nisso. E um deles estava tentando impedir uma grande vitória, mas Deus jogou por terra. Deus estava abrindo uma porta para mim, toda a minha rotina iria mudar. Um caminhão de mudança. Todas as coisas vão mudar. Que Deus estava liberando uma unção para a minha saúde. Algumas coisas Deus ia mudar em mim, que era necessário. E o Senhor ia me dar estratégia. Pastor Jadiel via um rompimento e uma aflição que eu estava sentindo, mas era pelo rompimento, que tinha um degrau que eu não estava conseguindo enxergar. Mas eu estava em trabalho de parto. E a criança ia nascer. E nasceu esta criança. Eu posso estar sendo com certeza injusto, porque outras pessoas aqui já me entregaram várias palavras. Então, para eu lembrar de tudo, olha que eu anoto bastante, mas eu tenho anotado em algum lugar. Hoje eu estava olhando no meu celular também, ouvindo umas mensagens, mas Clarice também, que me entrega muitas... Cadê Clarice? Não está aí, Clarice? Que me entrega muitas visões que Deus purinho, é certo. Então, e outros irmãos como Angélica e tantos irmãos aqui que já profetizaram na minha vida, a intercessão, a oração, a pastora Norma, que um dia desse está falando, eu sempre oro por você. Uma vez a pastora Norma falou uma coisa que na hora eu fiquei até meio assim, mas depois eu tive que engolir aquilo que ela disse: sofra o obreiro, mas não sofra a obra. E se você está se cansando com o que você está carregando, é porque você está carregando da maneira errada. Aquilo foi difícil ouvir. Tem gente que acha que está fazendo certo, mas não. E meus pais que sempre foram apoiadores em oração e palavra e companheirismo, minha esposa que sempre acompanhou os meus filhos, os filhos do coração, que tem aí uma opção, né? Os amigos que estão conosco, que nós aprendemos a amar, a conviver, a respeitar, que estão conosco, que viram os jovens que cantaram aqui, que eu era líder e já sonhava com as nações. E o Ângelo falou uma coisa interessante, que teve um dia que eu coloquei no Facebook, eu achei que eu ia cantar pelas nações. Hoje eu prego mais do que canto. Hoje eu prego muito mais, canto um louvor, dou uma pregar, eu prego muito mais. Eu sou convidado para pregar e não para cantar. Olha só, eu achava que ia sair cantando por aí, e hoje o Senhor está me levando para poder pregar a sua palavra. Então eu quero louvar a Deus por essa manhã, eu quero entregar a Deus esse culto e ações de graça ao Senhor. Quero louvar ao Senhor por canto. Vamos na André para estar aqui. Quero agradecer a todos, né, que cooperaram, que oraram, que investiram, que me abençoaram. Não dá para mencionar todos os nomes para não ser injusto, né? Mas que Deus abençoe a vida de cada um. Amém? Pastor César, pastor Abel, Deus abençoe. Canta comigo. Aleluia.
não há como tu vencer sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, pode sempre contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Sondei teu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, pode sempre contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, serás livramento, sou eu, meu Deus. Se me fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua aleluia, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 10 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu, teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Contigo eu estou, filho. Que Deus abençoe a sua igreja, em nome de Jesus.